que é a Valesca Paiva da Viva Elas Fits Brasil. E hoje eu gostaria de conversar com vocês um assunto super importante, que para mim é a base de como você vai organizar a sua vida entre a confeiteira e a sua vida aí no dia a dia, tá? Quando a gente faz as coisas de casa, por exemplo, essa aqui é a minha cozinha da minha casa, que eu tenho que fazer, aqui é um pouco diferente, tá? A gente tá em Houston, no Texas, nos Estados Unidos. As crianças ficam na escola na hora do almoço, então eu não preciso fazer almoço necessariamente para eles, mas às vezes para o meu marido trabalha de casa, a gente faz alguma coisinha para nós. Mas então é uma cozinha, à noite eu tenho que fazer janta. Então é uma cozinha que é funcional para casa, né, para família e para mim e para confeitaria. Então o que eu tenho que fazer? Tem alguns passos que eu faço que assim para organizar a minha vida. Então como é que eu começo minha semana? Então, Valesca, olha só. Você vai ter um monte de bolo aí pra decorar aí no final de semana. A maioria dos bolos, eu tenho bolos durante a semana, mas a maioria é entre sexta e sábado e domingo. Então, como é que você vai se preparar? Então, eu faço o processo inverso, né? Eu começo lá. Quais são os bolos? Aqui é a minha agenda, eu tenho uma agenda gigante, tá? Eu não consigo ainda, eu tentei usar agenda digital, tal, telefone, anotar. Eu tenho uma coisa que acho que a gente aprende eu aprendi quando era criança. Quando eu vou estudar, quando eu vou memorizar alguma coisa, eu tenho que escrever. E aquilo me ajuda, eu lembro até onde tá escrito no papel, tá? Então é uma coisa que me ajuda, então é isso que eu faço. Se o digital funciona pra você, ótimo. Então aqui eu me organizo assim. Então eu tenho o calendário aqui, ó, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado. Então normalmente aqui, as encomendas estão no sábado, eu tenho um bolo, eu tenho o nome da pessoa, eu tenho onde que eu falei com ela. Então eu falei com ela pelo mensagem, né, pelas mensagens, eu falei por WhatsApp, eu falei por Instagram, eu falei por Facebook. Eu escrevo isso aqui, que muitas vezes os clientes são novos, eu ainda não conheço elas. Tem várias clientes que não te dão um telefone, que elas vão te dar aqui a gente não usa tanto o WhatsApp como no Brasil, tá, gente? O Instagram ainda assim é disparado e Facebook as pessoas mandam mensagens. Então eu escrevo isso para eu lembrar de onde que é. Eventualmente, às vezes eu até pego, as pessoas me dão o telefone delas, então aí tudo bem, tá? Mas eu escrevo mensagem de texto, eu escrevo só inicialzinho assim, pra eu lembrar de onde é. Aí aqui nessa agenda, tá aqui, ela quer um bolo para 23 pessoas, que vai ser, no meu caso aqui, um bolo de 2 andares, e ela quer 24 cakesicles. E eu escrevo do lado assim, que ela é formatura, e as cores. Então isso eu tenho nessa agenda aqui. Aí eu tenho uma outra página que são os detalhes. Quando eu falo com ela ou quando tá na mensagem, o que ela quer? Ela quer que tenha a logo da escola que ele tá indo, a graduação de 2º grau para ir para a faculdade. Então ela quer a decoração, ela me explica os detalhes e eu vou para essa outra página, tá? Então isso aí, aqui eu tô começando lá na frente, né? O projeto pronto, o bolo pronto, os cakes prontos. Então, como é que faz para eu chegar no sábado com isso pronto? Tá? Então, eu começo isso no domingo, tá? Então, domingo à tarde, isso é o jeito que eu faço, tá, gente? Cada um tem o seu sistema. Domingo à tarde, eu olho a minha agenda da semana. Eu falo, eu tenho isso na segunda, tá. Então, como que eu vou fazer? Eu pego e começo a fazer minhas listas, tá? Então, qual que é a primeira lista que eu faço? Lista de compra. Tá? Então eu começo ali. Eu preciso fazer o bolo de pink champanhe, o bolo rosé. Eu tenho pink champanhe? Não tenho. Então vai pra minha lista. Eu tenho farinha, eu tenho açúcar, eu tenho isso. Tudo bem. Eu preciso de ovo. Toda semana eu tenho que comprar ovo. Toda semana eu tenho que comprar leite. E eu compro manteiga num atacadão. Eu compro manteiga a cada 2 semanas por causa de espaço, realmente, em geladeira, tá? Então eu me organizo nesse sentido. Eu começo a fazer lista de compra na segunda, no domingo. Na segunda de manhã, primeira coisa que eu faço, eu começo a mandar mensagens para as clientes para confirmar os pedidos. Quando eu tô com a semana muito cheia, eu mando as mensagens no domingo. Mas se não, na segunda-feira de manhã, eu começo a mandar. Fulana, tô confirmando o seu bolo para sábado. O seu bolo é motivo de formatura da escola tal. Você quer um bolo para 23 pessoas, você quer mais 24 cakesicles. São esses sabores que você escolheu e são essas cores. Estamos confirmadas? É assim, tá? Rápido, mas informativo. Porque você não quer mandar uma pergunta assim, estamos confirmados para sábado? Vai falar, confirmado o quê? O que nós confirmamos?
Ou o que você tem anotado aí? Ela quer saber o que você anotou, ela quer confirmar detalhes. Então você já passa isso para ela. Depois que eu faço isso, eu normalmente na segunda-feira, além disso, eu começo a olhar coisas assim. Tem certas coisas que eu posso comprar no Amazon que ficam prontas, que chegam um dia, 2 dias depois, tá? E isso eu já sei. Então, a segunda-feira de manhã é o dia que, por exemplo, a pessoa me pediu uma embalagem ali do cupcake que eu não tenho mais ou eu não tô usando, eu vou fazer esse pedido na segunda de manhã. Então, esses tipos de coisinha assim. Outra coisa, eu tenho imagem comestível essa semana. Eu vou ter um bolo que vai ter a logo, e essa logo ela quis comestível, ou era uma logo muito detalhada, a gente decidiu juntas que ia ser comestível. Então eu vou pegar, vou sentar no computador, eu uso o PowerPoint para fazer isso, eu pego, dou download ali da imagem e eu dou uma editada nela para eu poder mandar para a pessoa que imprime para mim. Então isso tudo é feito na segunda-feira, numa situação normal, numa semana normal. Uma semana que eu vou ter aí 5, 6, 7 bolos. Numa semana que eu tenho mais, esse processo começa no domingo, tá? Eu faço esse tipo de coisa no domingo, porque na segunda eu sei que eu vou ter que acordar e já ir para o supermercado. Segunda-feira à tarde eu tenho uma reunião que eu tenho toda semana, que é uma reunião de planejamento, de estratégia. Eu tenho 2 reuniões dessas por semana. Uma é na segunda à tarde e uma é na terça de manhã. Então isso já tá no meu calendário. Eu tenho que trabalhar, né, em volta dessas reuniões. São reuniões rápidas de 1 hora só, no Zoom. Então aí eu tô aqui na cozinha, eu posso estar até trabalhando na cozinha, eu paro, sento, faço a reunião e volto pro meu trabalho. Então aí na segunda-feira tem isso. Agora, qual outra lista que tá faltando aqui? Ah, tá faltando a lista de compras da casa, que normalmente sou eu que faço. Então eu pego a minha lista de supermercado. Por quê? Porque eu tenho um negócio, eu vou pagar aquela lista, aquelas compras que eu fiz com o meu cartão, o dinheiro da minha empresa. E aí eu tenho uma outra lista, tá? Que é a lista das compras da casa. E aí vamos pro supermercado segunda ou terça-feira. Às vezes não dá tempo na segunda, às vezes assim. Aconteceu muito no mês de maio desse ano, que eu tava muito cansada de trabalhar. Eu trabalhei todos os dias do mês de maio, tá? De 31 dias eu trabalhei os 31 dias. Alguns dias eu tirei algumas horas para alguma festa que eu tinha, algum evento, mas eu trabalhei praticamente todos os dias de alguma forma. Então, às vezes na segunda-feira eu pegava ali na hora do almoço, eu dava um relax, tá? Vamos ali, vamos sentar, vamos comer com calma, vamos assistir um filminho, alguma coisa, só para dar uma relaxada. Bom, vamos voltar para isso aqui. Então, o que a gente está fazendo na segunda-feira? Então, a gente se organizou. Olhamos para a nossa agenda da semana e o que a gente tem que fazer. Fizemos as listas de compras, tive a minha reunião. Terça-feira, normalmente, eu faço algumas compras de manhã e vou para a segunda reunião. E aí, depois disso, o que acontece? Muitas vezes, eu vou ter que, nas semanas muito cheias, eu tenho que começar a assar na quarta-feira. Mas como eu tô falando de uma semana normal, isso não vai acontecer. Então, na terça-feira à tarde, é bem provável que eu vá tirar a terça-feira à tarde para qualquer coisa. Seja para arrumar uma coisa aqui em casa, seja para ir almoçar com uma amiga e depois ir aí. E muitas vezes eu aproveito as duas coisas, tá, gente? Tem uma loja que tem aqueles porta-bolos, coisas de cozinha, eu adoro. Então, às vezes, eu combino de encontrar com uma amiga ali perto, aí a gente vai dar uma andada lá por ali, pra ver as novidades, né, essas coisas. Então, isso é uma situação ideal, tá? Eu tenho a terça-feira aí de tarde Significa que eu não tô respondendo cliente? Não. Significa que eu não vou fazer nada do meu negócio? Não significa, tá? A cliente mandou mensagem, muitas vezes é uma cliente que tá lá na frente, tá pedindo por favor, você tá disponível lá para agosto, tá disponível para julho, você tem essa data, o que você sugere desse bolo, tá? Então, essas coisas continuam acontecendo o tempo todo, tá? Quarta-feira, então, é o dia que eu vou me preparar para começar a assar as coisas na quinta-feira. Muitas vezes eu asso quinta, muitas vezes eu asso quarta, e eu já tive semana que eu tive que assar na terça. Então, o que eu faço? Na minha cabeça, eu já tenho uma ideia do que eu consigo fazer naquele dia, do que eu consigo, inclusive assim, gente, pensando já que essa semana é a última semana de aula da minha filha na escola, ela vai chegar em casa mais cedo, ela vai querer comer alguma coisa, e eu tô trabalhando, então eu tenho, desculpa, eu tenho que pensar esse tipo de coisa também. Essa semana minha aqui, eu vou assar na quarta-feira. Mas não é
um volume, eu não tô assando 30, 40 bolos, tá? Eu tô assando aí 20 bolos, tá? Então, o que que eu faço? Eu tenho anotado, por exemplo, tá? Aqui a gente faz em inches, mas vamos colocar aqui. Pra Laura, eu tenho que assar 3 bolos de 10 centímetros e 3 bolos de 15 centímetros, que eu vou fazer os 2 andares. Tô dando um exemplo dos números, tá? Tô chutando o número. Aí eu preciso assar 24 cupcakes sem ovo rosé. Eu tenho que assar mais 3 de 10 centímetros para Cassidy de baunilha. Eu tenho que assar uma forma assim de brownie. Então eu coloco discriminado, só que eu coloco por sabores. Então de baunilha, quantos bolos eu tenho que assar? 3 de 10 centímetros, 3 de 15, ou sei lá, às vezes acontece de sair 10 de 10 centímetros, 6 de 15 centímetros. Então eu anoto tudo isso nessa lista. Como essa semana é uma semana com menos bolo para assar, eu acordei e comecei a preparar as minhas folhinhas, o papel vegetal para pôr embaixo. É a primeira coisa que eu fiz. Eu sentei ali enquanto eu tomava um cafezinho e recortei ali os círculos, né? Que eu já ensinei vocês. Tem um vídeo nisso no meu Instagram. Tem um Reels, eu acho. E você recorta ali os círculozinhos e tá pronto. Enquanto eu tô fazendo isso, eu já tirei o ovo da geladeira, eu já tirei a manteiga da geladeira. Então tem todo aquela preparação mesmo, que você vai deixando aí meio de lado. Então sempre é aquela coisa que eu vou falar, que é a gente tem que pensar sempre uma ou duas coisas lá na frente. Então, se eu vou assar o bolo daqui 1 hora, mas eu tenho que fazer isso aqui primeiro, então o que eu posso fazer para me ajudar na hora do bolo? Por exemplo, tem um bolo que eu faço que usa um leite, que é um leite meio talhado, que eu tenho que pôr vinagre no leite. Então, o que eu faço? É a primeira coisa que eu faço. Eu tiro o leite da geladeira, eu ponho o vinagre no leite, deixo ele ali. Tiro o ovo, tiro a manteiga, tá? E vou deixando as coisas ficarem na temperatura ambiente. Já ponho aqui atrás o meu um pote gigante de farinha ou de açúcar, já coloco o fermento, o sal, o bicarbonato, já deixo tudo aqui perto. Baunilha, e aí eu vou lá cortar um negócio e tal, e aí eu venho pra cá. Quando eu volto pra cá, o que eu faço? Eu vou pegar todas as formas que eu vou usar. Se eu tenho um número de formas necessário, eu vou fazer 20 bolos, é bem provável que eu vou ter as 20 formas em casa, tá? Eu tenho de tamanhos menores, eu tenho muita forma. Então eu pego, separo todas as formas e deixo elas aqui. Porque já na hora eu vou fazer a massa, é bem um processo de produção. Eu pego a massa, ponho nas forminhas e já vai pro forno. E aí já vai assim, ó, fazendo massa, botando no forno, tirando do forno, fazendo massa, entendeu? Eu deixo aqui do lado uma mesa, que é aquelas desmontáveis, que é uma mesa que eu deixo ali nos dias que eu asso o bolo, pra eu poder colocar os bolos quando eu vou tirando do forno. Então eu tiro o bolo do forno, deixo ali, e ali vai ficar por algumas horas, até ela dar uma esfriada pra eu poder tirar o tampo e embalar no plástico e colocar na geladeira. Isso eu faço quarta-feira, numa situação normal. Então aí, o que eu fiz? Eu fiz as massas, eu assei o bolo, esfriou o bolo, embalei o bolo e as formas, tá? Eu tenho que lavar as formas hoje. Então eu vou lavar as formas todas à noite e eu vou deixá-las secando aqui a noite toda, porque muitas delas têm que fica uma aguinha. Vou mostrar pra vocês aqui, vai até molhar. Essa aqui tem um lábiozinho aqui, ó, que olha aqui. Ó, tá vendo? Então eu lavo ela no dia, depois eu viro ela assim pra sair essa aguinha. Isso acontece toda semana, eu tenho que lavar. Toda semana eu vou ter que botar pra secar de 2 formas diferentes. Isso é coisa, gente, que é muito detalhe que eu tô dando pra vocês? Sim. Mas são detalhes de coisa que às vezes, quando você tá começando, você ainda não pensa, tá? Então, no que eu puder te ajudar nesse sentido, eu tenho, gente, anos e anos e anos de experiência. Eu sou uma pessoa super detalhista, tá? Eu gosto de pensar nos mínimos detalhes de alguma coisa. Então, isso eu acho que me ajuda, inclusive, na hora de me organizar. A gente terminou a quarta-feira, lavamos todas as formas vão ficar aqui secando durante a noite, tá? Quinta-feira de manhã. Bom, desculpa, esqueci uma coisa. Se eu tenho tempo, eu faço todas as receitas de buttercream na quarta-feira, tá? Se eu tenho tempo. Eu ponho naqueles potões que vocês conhecem, que eu tenho que tá aberto aqui, mas eu ponho eles aqui. Aqui cabe 4 receitas do meu buttercream. Eu faço, deixo aqui e ele fica... Eu não ponho na geladeira, tá? Eu deixo ele aí porque eu vou usar ele no dia seguinte. Quinta-feira começa, a primeira coisa que eu vou fazer é tirar as formas daqui para dar uma liberada da minha cozinha e eu vou começar a montar bolo. O que eu vou montar? Eu vou montar o bolo que é pro sábado? Não. Eu vou montar o bolo que é pra sexta. Então, os bolos que são pra sexta são os primeiros que vão sair. Esqueci de falar uma coisa.
Quando eu tô fazendo uma semana que eu asso lá 40 bolos, 30 e tantos bolos, eu pego um pedacinho de papel e eu escrevo assim, ó. Valesca, baunilha, 3 de 10 centímetros. Esse aí, quando eu tô embalando, eu ponho em cima da embalagem, do plástico filme, para eu lembrar de quem é aqueles 3 bolos. Claro que se eu voltar aqui na minha agenda e olhar, eu sei de quem são. Só que na hora da pressa, que você tá pegando lá na geladeira, a geladeira tá entupida de bolo, você tem que pegar os bolos, ótimo, você vai ali, pega, tá escrito o nome, você não vai errar. Então na quinta-feira, o que eu vou fazer? Na quinta-feira eu vou pegar, eu faço outra lista. E aí, é uma coisa que eu vou mostrar pra vocês. Esse aqui tá usado, já é antigo, eu já até rabisquei de ok, de tudo. Mas isso aqui é uma lista que às vezes, quando eu tenho uma semana muito maluca, por exemplo, maluca em que sentido? Eu tenho muitos bolos com decorações muito diferentes, tá? Com estilos muito diferentes. E eu não quero esquecer nada de ninguém. Tá? Eu não quero esquecer um detalhezinho do bolo dessa pessoa ou do cakes dessa pessoa. Então eu faço no PowerPoint, eu faço isso aqui, tá? Eu gosto de escrever muita coisa à mão, que é aquilo que eu falei pra vocês, para eu lembrar. Então eu ponho as fotos, por exemplo, esse bolo, esse aqui são as cores dos cakes, esse aqui é o modelo do bolo que ela queria, mais as cores do balão. Tá, isso é para sexta-feira. Para sábado, o que eu precisava fazer? E aí eu coloco, e aí no domingo. E aí o que eu faço? Nessa lista minha, nessa organização, eu coloco o nome da pessoa do lado do bolo, eu coloco que horas que ele vai vir buscar no sábado, tá? Então o Jay vinha buscar 8h30 da manhã no sábado. Eu coloco quais são os bolos dele quando eu for montar para eu saber. E eu coloco o detalhe do bolo. Então, por exemplo, o bolo dele era buttercream todo branco, tinha um recorte de papel do coelhinho da Playboy. Eu tinha que colocar as penas e plumas, e ele queria um detalhe embaixo e ele queria um nome embaixo. Então tá tudo anotado nesse papel aqui. Por quê? Porque aí eu juntei aquelas duas listas, a lista que eu tinha aqui do pedido e a outra lista dos detalhes. Tá tudo aqui para eu ver na pressa. Então isso aqui me ajuda muito. O bolo tá pronto, eu faço um risco. O bolo foi entregue, eu coloco ok. E aí eu sei exatamente onde eu estou na minha semana. E a minha semana é sempre, a partir do momento que eu tô montando os bolos, tá? Então na quinta-feira eu comecei a montar o bolo, aí entra numa outra linha de produção, né? A gente teve a linha de produção de assar os bolos, a gente teve a linha de produção de tirar os tampos, embalar e colocar na geladeira, linha de produção, de certa forma, não é produção, mas uma linha de limpeza para lavar todas aquelas formas que você assou. E agora a gente tem que ter uma imagem clara das horas que as pessoas vão pegar o bolo. Então, uma vai pegar sexta-feira, 10 da manhã, a outra vai pegar sexta-feira, 3 da tarde, outra ligou e falou, eu preciso mudar de 3 para 2. Então, você tem que estar preparada para esse tipo de coisa. Eu costumo ser bem maleável quando o cliente, claro que dentro de uma lógica, e claro que se a pessoa me pediu o bolo para 3 da tarde e ela agora me liga e fala e já é o dia de entregar o bolo, e ela me liga e fala que precisa do bolo daqui meia hora, sinto muito, não vai acontecer, porque o seu bolo tá no meu schedule aí, no meu calendário, eu tenho que terminar um bolo antes do seu e depois eu vou fazer o seu. É isso que tava no meu planejamento. E eu sigo isso à risca, gente, que me ajuda muito. Então, por exemplo, hoje é quinta-feira e eu vou montar os bolos de sexta-feira. Então eu começo lá. O primeiro que eu monto é o primeiro que eu vou entregar. O segundo que eu monto é o segundo que eu vou entregar. E eu vou fazendo assim. E aí depois que eu monto todos os bolos, muitas vezes eu já decoro algum bolo que é para sexta-feira de manhã. Ou pelo menos eu monto, se for 2 andares, para ele ficar bem geladinho e ficar... Eu sempre monto 2 andares no dia anterior de entregar o bolo, para ele estar bem firme na hora da pessoa levar esse bolo, transportar. E aí na sexta-feira eu termino detalhes. Pro bolo que é à tarde eu posso terminar de decorar na sexta de manhã mesmo. E na sexta eu tenho que começar a montar os bolos de sábado, tá? Os bolos que vão sair no sábado. Então é uma sequência de coisas. E ela acaba ficando uma coisa meio natural depois que você começa a fazer. Então, digamos que, por exemplo, eu tenho uma festa esse final de semana, que eu, além de eu fazer o bolo, eu vou participar da festa. É uma festa que vai ser um almoço no sábado, e a gente vai ficar a tarde toda lá. Então, eu tenho que me planejar. Eu posso até ser que chegue um pouquinho atrasada na festa,
Sim, mas eu tenho que me planejar porque eu quero participar das coisas. Eu quero estar ali presente com os meus amigos, com a minha família. Então eu vou me planejar para terminar. Pode ser que aquela semana, então, eu não vá pegar para assar 40 bolos, pode ser que eu vá assar menos, tá? Ou então que eu vou pegar mais bolos que são para entregar na sexta-feira. E muitas vezes eu chego a ser bem honesta com o cliente. Olha só, você quer pegar o bolo sábado à tarde? Eu não estarei em casa, eu tenho um evento, ou eu tenho uma festa, ou é aniversário da minha filha, o que seja. Então você pode buscar o bolo de manhã? Ele tem que ficar na geladeira. Então abra um espaço aí na tua geladeira, eu posso até dar a altura, da dimensão, tudo para a pessoa estar preparada. Então essa é a minha semana. Parece uma loucura. Às vezes é uma loucura, mas a semana é organizada. Tá? E é isso que você tem que ter. Você não vai conseguir ser uma confeiteira de sucesso se você não tiver um sistema, tá? Um sistema para pedidos, um sistema para cobranças, um sistema para produzir o que você tem que produzir. Eu acho que além de tudo que eu faço, o que me ajuda é eu fazer as minhas listas. Isso é o meu estilo. Eu não gosto, por exemplo, se eu tenho 40 bolos numa semana e é quinta-feira à noite e eu tenho um monte de coisa pra fazer na sexta, um monte de coisa pra fazer no sábado, é bem provável que na sexta-feira à noite eu vou pegar essa listinha, eu vou dar uma olhada no que tá feito, o que não tá feito. E às vezes eu até faço uma listinha aí secundária, uma listinha paralela. Lembra que você não acabou o bolo tal. Por quê? Porque na hora que a gente tá com muita coisa na cabeça, eu tenho essa tendência a esquecer alguns detalhes. E eu não quero esquecer detalhe de ninguém. E eu tenho que lembrar de outra coisa. Quando o bolo tá pronto, ele vai para a geladeira. E quando o cliente fala que vem te buscar, o cliente vai buscar 3 horas da tarde no sábado. Eu sempre peço para me avisar. Me avisa quando você estiver a 10 minutos daqui. Por quê? Porque é a hora que eu vou tirar o bolo da geladeira, eu vou tirar foto do bolo e eu vou embalar. Isso é fundamental, você não pode esquecer. Acontece de vez em quando? Sim, aconteceu de final de semana que eu assei 40 bolos, que eu tinha aí, acho que eram 13 ou 14 bolos decorados para entregar, e 2 vieram mais ou menos ao mesmo tempo, e uma delas eu esqueci de tirar foto. Na hora que eu lembrei disso, eu já mandei mensagem para ela, falei, por favor, tira uma foto do bolo. Então, acontece. Mas você pode tentar minimizar criando um sistema, que é o que eu faço. Então eu vou 10 minutos às vezes a pessoa me manda um pouquinho antes, 15 minutos e tal. Eu tiro o bolo da geladeira, porque aí o bolo já tá perfeito, você já decorou, ele já gelou, ele já tá na situação ideal dele e ele tá pronto para você entregar. Você tira a foto dele da situação ideal, embala e aí vai embora para o cliente. Uma coisa que eu tenho feito, aqui é um calor infernal no verão. Para transporte, tá? O calor é tão grande que às vezes chega, gente, a quase 40 graus dentro do carro se o carro estiver fechado no sol. Às vezes passa disso. Então, eu tenho entregue todos os meus bolos, além da minha logo, da minha etiqueta. Eu fiz uma etiqueta extra agora que coloca mantenha na geladeira. Eu coloco aquilo ali, porque eu tenho cliente que é teimoso e que acha que não, a minha casa tá fresquinha, vai dar certo, tal, não sei o quê. Não dá. Tá? O bolo não vai ficar tão bonito quanto eu entreguei e você quer que o bolo esteja lindo na mesa. Tem gente que gosta de comer o bolo a temperatura ambiente. Sim, tudo bem. Só que a hora que a festa começa, até a hora de você comer o bolo já ficou temperatura ambiente. Então a pessoa pode deixar o bolo na geladeira até a hora da festa começar. Começou a festa, coloca ali. Isso é o que eu recomendo para os meus clientes. Foi útil isso para vocês? Vocês gostaram dessa informação? Eu adoro fazer listas, tá, gente? Então, se vocês quiserem mais dicas de como eu faço as minhas listas, quiserem alguma foto, alguma coisa, comentem. Me siga aí no Instagram, TikTok e aperta o sininho aí do YouTube. Obrigada!